Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, voltando com o seu devocional Palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com você em Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tampar a boca. Homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém por torpe ganância. Querido, quando Paulo escreveu esta carta a seu discípulo Tito, uma preocupação era nítida como a luz do dia é. E essa preocupação era com os falsos profetas. Homens que, ao invés de conduzirem os fiéis para o reino dos céus, estavam, com suas falácias, ferindo mais do que sarando, e com isso até destruindo lares. Querido, eu poderia dizer aqui que isso não é diferente dos dias atuais, mas há uma diferença sim dos tempos de Paulo para a nossa geração. E a diferença é que essa classe de homens que se dizem pastores tem aumentado de forma assustadora. Eles se multiplicam como erva daninha. Criam suas próprias doutrinas que, se confrontarmos com a Bíblia, não conseguiremos encontrar nenhuma base teológica. Extorquem seus fiéis com campanhas que prometem de tudo, menos a salvação da alma. Igrejas que parecem boates com paredes negras e que ainda desligam as luzes no intuito de criar um ambiente espiritual. E, mais uma vez, vão contra o que diz a Bíblia. Observe o que disse o evangelista Mateus no capítulo 3, versículo 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Querido, igreja não pode ser comércio. Igreja não pode ser um picadeiro de circo ou palco do teatro. Igreja é casa de oração e de ensinamento do Evangelho de Cristo Jesus, como nos mostra Lucas, no capítulo 19, versículos 46 e 47. Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Jesus mostrou o caminho aqui, meu querido, que a casa de Deus é casa de oração e não comércio, mas quando ele confrontou esses homens, eles procuraram matar Jesus. Antes de preparar este devocional, logo pela manhã, me deparei com um vídeo de uma dessas igrejas escuras, onde o pastor gritava no palco. Digo palco porque me recuso a chamar aquilo de altar. Corria de um lado para o outro, animando a plateia e, por fim, ele pulou lá de cima nos braços daqueles membros. Quando terminei de ver o vídeo, me lembrei claramente de uma profecia de um grande pregador do século XVIII. Charles Spurgeon disse assim: chegará um dia em que, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. E com tudo isso, fica uma pergunta, meu querido. Por que essas igrejas têm aumentado e estão sempre cheias? A resposta é porque o que pregam não levam o pecador a confrontar os seus pecados ao ponto de incomodá-lo a deixá-los de lado para seguir verdadeiramente um novo caminhar com Cristo Jesus. Se você tem recebido esse tipo de alimento que tem mais nutrido a carnalidade do que a espiritualidade, então talvez hoje seja o momento de você buscar o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus e o seu Evangelho. Eu oro com você. Soberano e eterno Deus, Pai amado, como tem se multiplicado nos últimos dias os falsos profetas, aqueles que se dizem ensinadores do teu Evangelho, mas que estão ensinando doutrinas humanas, conduzindo rebanhos inteiros, não para o reino dos céus, mas para o inferno. Senhor amado, abra os olhos dos teus filhos, livra-os das garras destes lobos que estão vestidos de pastores. Assim nós oramos, Senhor, assim nós
esperamos no Senhor e no teu evangelho verdadeiro, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Querida, eu vou encerrando por aqui. O Todo-Poderoso permitindo, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. E eu deixo a última frase para você. O mundo pode ter se modernizado. A Bíblia tem várias traduções, mas o contexto, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela nunca muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.